Hello, literates e cultureses! Mais uma live aqui pela Twitch do podcast Literata Milanesa, hoje na companhia do queridíssimo Rômulo Barão. E aí, galera, que noite, hein? Que dia, com Maíra Gomes aqui. Vai ser muito legal. Espero que você que esteja assistindo aí já esteja com seu copinho do lado, com alguma coisa para mastigar, porque nessa horinha aqui do dia é o momento em que a gente vai curtir esse bate-papo, essa trocação de ideia com Maíra Gomes, Tati Cleves aqui. Que momento! Estou feliz de estar aqui hoje, hein? Não preciso nem falar, né, que a nossa convidada chama Maíra Gomes, porque o Rômulo acabou de dizer isso. Spoiler, eu sou do spoiler. Maíra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, é claro que a gente tem os recadinhos, Rômulo, com você, não é? Com certeza. Bom, os recadinhos para você que está assistindo a gente hoje é que nesse sábado a gente estreia a nossa edição do Live, que sempre foi tradicionalmente às quartas-feiras, 8 horas. Ela vem bombando aí na apresentação de Josi Guerreiro e Paula Carminati no Instagram do Cultura aos sábados. No último sábado de todo mês agora, Paula Carminati e Josi Guerreiro vão assumir o Live. Eu, enfim, a gente estranhou que não recebemos nenhum comunicado de convocação para apresentar. A gente ficou preocupado se tinha que passar na RH ou não, mas aí está. Josi Guerreiro e Paula Carminati conduzindo o live aos sábados. Dia 3/6, Pipoca Milanesa será lançado no YouTube, um produto produzido aí por 6 meses com o Vitor Dias e Rafa Monteiro para poder falar do cinema brasileiro no YouTube, então a gente está muito feliz com isso. E o Literata, que você acompanha novíssimo aqui na Twitch, agora em vídeo, às quintas-feiras, 8 horas, não perde. Então, você não vai ver a gente no Instagram, tem que ficar ligado, porque a gente vai estar aqui ao vivo na Twitch e posteriormente no YouTube e nos agregadores de áudio, para você poder curtir aquele podcast que já é tradicional do Literata, né? Então a gente começou no áudio, você vai continuar ouvindo no áudio, mas agora você pode também curtir essa experiência audiovisual aqui. E é isso, Tati. Muito bem, então, olá para você que está aqui com a gente na Twitch, olá para você que está no YouTube acompanhando a gente, assistindo depois essa, que já não é mais uma live, se você está no YouTube, ok, né? E para você também que acompanha a gente pelas plataformas de áudio digitais. Bora começar, Maíra, com aquela perguntinha óbvia, né? Mas que a gente tem que fazer. Quem é Maíra Gomes? Eu acho que essa pergunta é um pavor. É verdade. É horrível se definir, gente. É muito ruim. Bom, Maíra Gomes é uma mulher de 35 anos, mãe de um adolescente de 14 anos, escritora, jornalista, sonhadora, enfim. Basicamente essa sou eu. Uau! Bom, então já vamos começar falando aí eu imagino que eram sonhos que se realizaram, né? Como que foi? Como você lançou o seu primeiro livro? Porque você é escritora, né? E o seu primeiro livro é um livro infantil, é isso? Sim, os 3 livros que eu tenho publicado são infantis. Eu tenho planos aí para publicar para outros públicos, mas no momento os 3 livros são infantis. O primeiro livro chama Infância. Ele foi publicado em 2014. E tem uma história engraçada, porque geralmente os autores falam assim: eu li um livro, não gostei, resolvi escrever o meu. O meu foi o contrário. Eu tinha uma poesia guardada há 2 anos e fui ler um livro para o meu filho. Eu olhei e falei: eu tenho um negócio parecido com isso aqui guardado, acho que dá um livro. E aí eu fui correr atrás dessa publicação e nasceu Infância. Que maravilha, que legal. Agora, você disse que pretende escrever outros gêneros além do infantil, né? Mas tem algum gênero que você não escreveria? Terror. Foi certeira, né? Terror, desculpa a risada. Eu e o Rômulo escrevemos terror. Não, mas eu não leio terror, então fica difícil escrever uma coisa que você não lê, né? É verdade. Eu preciso começar a ler primeiro para poder, de repente, quem sabe... Eu tenho um conto de suspense ali naquela linha meio... quase um terror, né? O Luiz Puntel, que leu, falou para mim que lembra o... Ai, gente, esqueci o nome dele, o contista do Corvo. Como é que é o nome dele? O Edgar Allan Poe. Exato. Olha. Que lembram Edgar Allan Poe, assim, mas não sei, porque eu nunca li, então não consigo nem comparar. Mas se o Luiz Puntel falou, tá falado. Quem sou eu para discutir? Mas é isso, é o mais próximo de terror que eu tenho. Eu tenho um contozinho de Halloween também, que vai ali
mas nada muito pesado. Eu não gosto de ler nem de assistir nada que me dê medo. Entendi. Eu não gosto dessa sensação. Só voltando um pouquinho, falando aí da escrita, né? A pandemia pegou todo mundo de calças curtas, literalmente, um período terrível que a gente ainda está passando. Mas nesse período você começou a empreender, fazer coisas diferentes, começou com um projeto muito bacana de lives no seu Instagram, né? Como que foi? De onde surgiu essa ideia, essa motivação? Desespero, né? Porque é a mais pura verdade. Não, é verdade, verdadeira, assim. Eu sou formada em jornalismo, mas eu trabalhava há cerca de 1 ano com marketing digital, produzindo conteúdo para redes sociais de empresas, né? Prestava serviço para uma agência de marketing. E uma semana antes de tudo fechar, eu comecei a fazer uma semana de ideação para um projeto de uma startup para trabalhar com a L'Oréal. Então, era assim, uma coisa que eu queria muito e eu estava muito empenhada. E aí, assim, no meio da semana, eu recebi uma ligação da minha chefe na agência de marketing falando: olha, seus clientes aqui na agência cancelaram o contrato e eu vou ter que te desligar até, né, porque não tem cliente. Eu tinha 6 clientes e de repente não tinha nenhum. E aí eu falei, tá. E aí bateu o desespero. Eu falei, bom, tem que dar certo isso aqui. Esse projeto com a L'Oréal tem que dar certo. Chegou a sexta-feira, não deu. E aí eu falei, e agora, né? Aí eu cheguei em casa já com meu filho falando assim pra mim: mãe, segunda não tem aula. A escola avisou que segunda-feira não tem aula. Foi o início mesmo da pandemia, né? Da quarentena no Brasil, de fato. E aí eu falei, bom, eu preciso ocupar minha cabeça. Se eu não ocupar minha cabeça, eu vou me afundar. Eu me conheço, eu entro num processo de autodepreciação, sabe? Que eu já tive depressão, então eu preciso me manter ocupada. Eu falei, o que eu vou fazer? Tinha lançado o livro em final de 2019, meu livro mais recente tinha sido publicado no final de 2019. E eu falei, bom, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Vou fazer o quê? Live. O Instagram tá aí, vou entrevistar autores. E aí eu comecei a ir nos meus amigos escritores, né? Vamos? Aí 1, 2, 3 topou, só que a ideia era fazer de terça a quinta. Mas a minha cara de pau nunca teve limite. Eu mandei uma mensagem para Thalita Rebouças, que eu não tinha nenhum contato. E aí ela me respondeu, tá bom, vamos fazer. Eu falei, quando? Ela, quando você quer? Eu falei, pode ser segunda? Isso era uma sexta. Aí ela, pode. E foi isso. Eu estreiei com Thalita Rebouças na segunda-feira, tipo... Eu levei 2 dias para fazer a pauta, porque eu queria que fosse uma coisa perfeita. E não tem perfeição quando você tá ao vivo, né? Não. É impossível. Mas foi muito engraçado, porque a Thalita atrasou, tipo, 20 minutos. E eu entrava e ficava, gente, então, primeira live. Tô esperando a Thalita entrar, mas ela tá vindo, tá, gente? E assim, os fãs dela, porque ela tinha feito o vídeo avisando e tal, os fãs chegando e ela tá vindo, não vou embora não. E ao mesmo tempo mandando mensagem para ela desesperada, e ela tinha perdido a hora, mas ela tipo se atrasou, mas foi. E foi muito bacana. Para uma estreia foi sensacional. Nossa, que emoção! Imagina, primeira live, 20 minutos no Instagram, que a gente sabe que Instagram é emoção. E naquela época que você só fazia 1 hora de live, a live não ficava salva, né? Você tinha que mandar pro Story, né? Ficava 24 horas disponível. Aí você ratamente baixava, né? Tanto que as minhas primeiras lives estão no canal do YouTube por causa disso. Mas foi tenso. Caraca, imagina isso, Tati. Porque o Instagram ele sempre foi famoso por ter algumas coisas, né? De a pessoa subir, você não ouve, ou então a pessoa não sobe, ou aí você sobe, alguém cai. Ele sempre teve isso. Tanto é que a gente sempre fala, live no Instagram é emoção, porque as pessoas ficam nervosas, né? Não tô conseguindo te ouvir. Aí fala, calma, é assim mesmo, aqui é calma. Agora imagina, a primeira live da Maíra, com Thalita Rebouças. Com um nome gigantesco, né? E a live bombando, gente. Eu acho que foi minha live com mais gente até hoje. A primeira. Ela é muito engajada, né? Os leitores, o pessoal que segue ela, tá com ela mesmo. Muito. E ela, durante a pandemia, esteve muito presente, está muito presente no Story. Então,
o Instagram dela é muito movimentado, né? E aí bombou, mas foi meio desesperador, assim, para a primeira live, por ser uma pessoa grande, com muito fã, e ela é muito espontânea, ela é muito pra cima, e em 5 minutos parecia que a gente era amiga de infância, porque ela é muito assim. Mas eu fiquei nervosa, né? Porque o Instagram é exatamente isso que o Rômulo falou, é desesperador, é um caos, cai, você não ouve, a conexão te derruba, e ele não salva a live. Eu tive vários problemas nesse 1 ano e meio de live. E aí você não consegue ter o feedback ali na hora, né? Porque para você tá tudo bem. Uma coisa que acaba acontecendo, a Tati sabe bem disso, né? Você acaba brincando com esse fato, né? Você acaba levando na descontração. Por exemplo, a última live que a gente fez lá, eu caía a cada 15, cada 10 minutos eu caía. Aí eu voltava com o filtro do Yoda. Aí quando eu voltava pra live, eu tava com aquele Baby Yoda assim, dançando. Aí falava, voltou, né? Voltei, que você acaba brincando com esse fato, né? Não tem... E outra coisa também, eu acho que eles não iam prever isso também. Apesar que a Maíra começou antes da pandemia, né? Com o produto live, não foi isso, Maíra? Não, foi durante, exatamente, durante. se eu não me engano, foi dia 23 ou 24 de março que eu estrei. Nossa, bem no início. comecinho. Bem no comecinho. Foi. Vanguarda. Não posso dizer que me copiaram, mas que não tinha metade das lives que começaram a acontecer depois, principalmente no formato entrevista, não tinha. É claro que todo mundo teve a mesma ideia, porque era o que dava, né? Mas não estou dizendo que me copiaram, mas que fui uma das pioneiras, fui. Realmente, a Maíra começou bem no iniciozinho ali, cara. E depois você vê aquela barra superior lá, lotada hoje, né? Às vezes você vai rodando pro lado, é todo mundo ao vivo, né? Todo mundo ao vivo. Sim. Nossa, Você recebe 50 notificações ao mesmo tempo. Fulano tá ao vivo, fulano tá ao vivo, fulano tá ao vivo. Aí você vai escolhendo. Engraçado que hoje, que eu não estava ao vivo às 19 horas, né? Eu comentei antes da live começar, que hoje eu não tive. A minha convidada de hoje não pôde participar e aí a gente remarcou. E aí, quando eu entrei no Instagram às 7 horas, tinha 10 pessoas ao vivo às 7 da noite. Eu falei, é por isso que tá vazio. Todo mundo fazendo nesse horário. Todo mundo. E acho que são todos os horários. Hoje em dia, o pessoal tá nessa vibe ainda, né? Das lives lá no Instagram. Falando em Instagram, o que vocês acham dos filtros do Instagram? Você usa, Maíra, muito filtro nas suas Muita coisa. Eu tenho um filtro. Eu não uso na entrevista, eu uso muito nos stories. Eu não vou mentir para vocês que é o seguinte, eu acordo amassada, eu só me maqueio para fazer live, então eu fico horrorosa o dia inteiro, descabelada e com a cara amassada. E eu já tenho 35 anos, né? Eu não tenho mais 20 com aquela pelezinha esticada. Então eu uso filtro para tudo. Cara, que bacana. Você tem um filtro seu, é isso? Você desenvolveu? Uma amiga fez para mim. É um filtro que tem em volta uns livros, né? Tipo, como se fosse uma estante de livros em volta. E uma maquiagenzinha básica, um olhinho puxado, um gatinho, um rímel. Que bacana. Agora explica pra gente como que a gente tem acesso a esse filtro. Tem que entrar lá no meu Instagram. Na parte onde tem o feed, você encontra, em cima você vai ter acesso ao feed, ao Reels, ao IGTV, e um desses íconezinhos lá é uma carinha com os brilhinhos. Aí quando você clica, você acha meu filtro, aí você clica para testar e salvar ele para usar. Olha só, gente, fica a dica aí, hein? Filtro bonitinho da Maíra. Linda e... Como é que é? Linda e inteligente, não, alguma coisa assim. Agora eu já não lembro mais. Vou olhar aqui para dizer para vocês, mas é bela, filtro exclusivo. Linda e culta, bela e culta, uma coisa assim bem bizarra, porque eu quis brincar com isso dos livros, né, com a coisa da beleza. Cara, que bacana. Você disse que no início você chamava os amigos. Acabou começando com um super nome da nossa literatura infanto-juvenil, né? Thalita Rebouças. Mas e depois? Como que você começou a fazer essa seleção de entrevistados? Cara, eu deixei sempre aberto um espaço para quem estava começando, né? Eu sempre expliquei que o objetivo ali era que quem está começando a escrever, a publicar, tenha um espaço para encontrar os seus leitores e para os leitores encontrarem novos escritores. Então, é óbvio que tinha pessoas que eu adoraria entrevistar, e foi o caso do Milton Ratum, do Mário Magalhães, da Marta Medeiros, da Luli Trigo,
Mas o objetivo não era esse. O objetivo era ter espaço para pessoas como eu, né? Autores iniciantes. Então, eu sempre deixei aberto. Eu sempre falei em todas as lives. Quem quiser participar, me manda um direct que a gente vai agendar. E esse ano eu deixei a coisa ainda mais aberta. Falei, gente, olha, ninguém não precisa ter livro publicado para vir aqui. Você precisa ter bom papo. Quer ter papo? Que bacana. Quer conversar? Vem aqui, tem uma história legal para contar, tem alguma coisa para acrescentar sobre o mercado editorial, sobre o mercado literário? Então vem. Então, assim, eu já conversei com muita gente que tem e-book ou que está preparando o primeiro livro, mas que já passou por um monte de coisa. Então, eu já escutei histórias assim que você cai para trás de calote de editora, de tudo que você puder imaginar, teve uma autora que ficou com um livro 3 anos para ser publicado por uma editora em São Paulo, tem que sair de São Gonçalo, vizinha aí do Romulo, sair de São Gonçalo para ir para São Paulo para poder buscar os livros. Chegou lá, pegou livros assim, 50 livros de 300 páginas nos 2 braços, sabe? Nossa. É doideira, tem de um tudo. Só puxando um gancho, você falou de editora, você também criou uma editora, né? Como foi isso? Foi loucura, né? Porque, na verdade, eu sempre quis ter uma editora, mas eu sei o que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo. Então, a ideia era ter mesmo um espaço para errar, né? Então, eu, no momento, só publico os meus livros, para que, quando eu tenha realmente experiência, eu possa abrir as portas para outros autores, né? Então, nesse momento, é um laboratório para mim. A editora chama Republique. É uma homenagem ao bairro francês do République, onde teve os atentados ao Charles Hebdo, né, a revista que sofreu o atentado terrorista. E é também um bairro que eu sou apaixonada e eu achei que tinha tudo a ver, porque a minha ideia era republicar os meus livros que já tinham sido publicados por outras editoras. Então, ficou Republique, fica aí um duplo sentido. E ela acabou saindo do papel no final do ano passado, quando eu republiquei o meu primeiro livro, Infância. Fiz uma nova edição. E você gosta muito de viajar, né? Você falou aí da França. Você gosta muito de viajar. Você tem um outro IG no Instagram, sim. né? Sim, check-in, check-out, que é o nome do outro. Ele tá em quarentena no momento, né? Desde que começou a pandemia, eu botei ele de quarentena, porque eu não tenho nem clima para falar de viagem nesse momento. E eu de TBT, viver de TBT num perfil de viagem é meio complicado. Então ele tá lá aguardando as próximas aventuras quando isso for possível. Muito bem. Diga aí, Rômulo, quer fazer alguma pergunta? Várias, né? Acho que a primeira pergunta que inspiração interessantíssima é essa da Maíra conseguir desempenhar tão bem no suspense, né? Você vê, Isso te intrigou, né, Rômulo? Intrigou. Não é, claro, não é algo... Como é que eu vou dizer? Não é algo impossível, porque a gente sabe que a gente se inspira de várias fontes e da nossa própria cultura, do que nos cerca, né? Mas é incrível porque a Maíra falou, né? Olha, eu não consumo tanto esse material, mas consigo ter a inspiração para produzir. Eu acho isso muito bacana. O que você acha, Maíra, que foi que te montou nesse sentido? Assim, foram experiências audiovisuais, talvez, em filmes? Olha, eu acho que foi uma questão de necessidade mesmo. Era Halloween. Os 2 contos saíram na época do Halloween. E eu queria ter um material que fosse... nichado, né, para essa coisa mesmo da data, especial para a data. O primeiro conto, ele é um conto infantil, mais ou menos assim, né, que fala sobre uma menina que tá no antiquário da avó. O nome do conto é O Antiquário da Vovó. E ela abre, a avó fala para ela não mexer em nada, e ela vai e abre um embrulho, e dentro desse embrulho tem um espelho. E ela é sugada para dentro do espelho. Olha só! Esse é o primeiro conto. E aí é um conto com final alternativo. Eu fiz uma votação com os meus leitores e eles escolheram qual dos finais eles queriam, e depois eu divulguei o outro, obviamente. Mas aí a gente tem o conto Final Feliz, onde ela na verdade estava sonhando, né? Ela não entrou no espelho. E no outro ela nunca saiu do espelho, foi para todo sempre, desapareceu e tal. E eu acho que esse conto
eu me inspirei um pouco naquele filme A Convenção das Bruxas, que eu Ai, amo. adoro, Conversa da Que Roxa é a muito bom. menina fica presa numa pintura. Eu não sei se vocês vão lembrar Aham. desse detalhe. Sim, E da aí outra eu versão, acho. né? Essa nova eu ainda não assisti. E aí eu Aham. acho que isso foi a inspiração. Já o segundo conto, foi o seguinte, eu estava fazendo uma oficina de escrita criativa, a professora mostrou, foi até com a Luísa Geisler, não sei se vocês conhecem. Ela mostrou uma imagem e a gente tinha que escrever alguma coisa. E a imagem era um quarto com limo nas paredes, água escorrendo do teto, tudo mais, um lugar bem deteriorado pelo tempo, pela ação do tempo. E aí acabou, eu não consegui escrever grandes coisas durante a oficina, mas eu falei, o que eu tinha escrito, eu falei, putz, eu vou desenvolver. Estava próximo do Halloween e aqui onde eu moro, no Meier, tem uma igreja que eu sou apaixonada, que é uma igreja católica de arquitetura morisca. Eu acho que só existem 2 prédios moriscos no Rio de Janeiro. Um é o Morisco, em Botafogo, e o outro é essa igreja aqui no Meier. E aí eu criei toda uma história de que essa igreja tinha acontecido, eu não vou contar, eu espero que vocês leiam, mas o cara chega, encontra o padre e aí toda a história vai se desenvolvendo em diálogos, praticamente são só diálogos. Mas assim, em minha defesa, não fui eu que disse que parece Edgar Allan Poe, tá? E a minha modéstia e a minha insegurança jamais permitiriam. Quem disse isso foi Luiz Fontel. Mas essa inspiração foi total na imagem. E aí eu pedi um amigo meu, que é ilustrador, que ilustrou o meu segundo livro, para fazer 3 ilustrações originais para esse conto, e ele fez, ficaram maravilhosas. E esses contos, se eu não me engano, eu tirei do Instagram, eu tenho que conferir, mas se não tiver no Instagram, tá no meu Wattpad. Quem quiser. Em breve eu vou botar lá no Scrive, porque o Wattpad não me adaptei, não tô gostando mais do Scrive, não sei se vocês conhecem. Você fez uma entrevista, né, com os criadores, né? Isso, exato. Eu tô gostando muito do Scrive. Ai, que bacana. Maíra, tem uma perguntinha aqui do Jadir Vale. Como é trabalhar com todas as questões editoriais fora a criação de histórias? Lidar com gráficas, marketing, redes sociais, etc. Jadir, é desesperador, Jadir, porque é o tipo de coisa que ninguém ensina pra gente. A gente vai com a cara e com a coragem, batendo com a cabeça, querendo se matar algumas vezes durante o processo. Ano passado, quando eu comecei a fazer orçamento com gráfica, eu juro para vocês, eu falei, o que está acontecendo? Porque as gráficas demoram para te responder. Quando respondem? O orçamento ele muda de 15 em 15 dias, ele não tem uma durabilidade grande. Então, quando eu termino de resolver uma coisa, já mudou o orçamento. Aí você tem que orçar vários tipos de papel. E além da questão do mercado, o que me desespera mais como autor independente é ter que divulgar o meu trabalho. Porque além de produzir a literatura em si, eu preciso produzir marketing, eu preciso produzir post para Instagram, textos diferentes para o Instagram para dar uma amostra do meu trabalho, para as pessoas quererem conhecer mais. E aí a impressão que eu tenho é que quanto mais eu divulgo, menos eu escrevo, né? E aí, como é que vai ser a escritora que não escreve? Tem alguma coisa errada nessa equação que não bate, né? Não fecha. Acho que esse é um problema, um dilema que muitos escritores passam mais de uma vez, mesmo estando em algumas editoras já mais tradicionais, porque hoje em dia depende muito do escritor conseguir se divulgar, né? Agora, a questão da publicação, eu tive uma grande ajuda e um grande empurrão, porque eu publiquei um livro durante a pandemia, no ano passado, em agosto, com a editora Em Prosa e Verso. E a minha editora, Regiane, falava, abre a sua, vai ficar dando dinheiro para os outros, não, vai lá, abre a sua, faz a sua. E aí ela me deu muitas dicas, assim, de questão de ISBN, de diagramação, mas a questão, o que eu acho que foi o mais difícil nesse processo todo, foi entender como administrar o tempo, né? Porque é complicado, você tem 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo
E eu fazendo live de segunda a sexta Todo é dia. complicado. Todo dia a Maíra fazia live, todo dia o conteúdo diário, gente. Então, olha só, imagina isso. Eu queria só abrir um parênteses aqui rapidamente, que acho que o Jadir gostou de estar conosco aqui, porque é um novo seguidor aqui do nosso canal. Então, Jadir, obrigado pelo follow, fica com a gente aí e vamos nessa. Muito bem, Rômulo Barão. Seja muito bem-vindo, Jadir. Acabei me perdendo, Rômulo. Eu tinha uma perguntinha na ponta da língua para fazer. Era sobre o quê? Era sobre o quê? Era justamente sobre as lives. Que as pessoas acham que fazer as lives, né, Maíra, é só chegar, ligar o celular e começar a bater papo. E não é, tem todo um trabalho por trás. Não é só entrar em contato com o entrevistado, é montar uma pauta legal. É arte de divulgação. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores das suas lives. O que acontece? Eu, como falei para vocês, eu sou jornalista de formação, então eu imaginava que ia ser parecido. Só que quando a gente trabalha num veículo, é mais fácil você falar assim, olha, eu sou do jornal tal, vamos participar da entrevista e tal, beleza. Mas quando você é ninguém no Instagram, é mais difícil você conseguir que as pessoas topem estar lá com você. Então, acho que o maior desafio para mim é sempre entrar em contato com as pessoas e conseguir montar uma agenda. Então, eu às vezes mando mensagem para o autor e demoro 3, 4 dias para ter um retorno. Eu procuro manter minha agenda preenchida com um mês de antecedência, mas nem sempre isso é possível, né? E acontece alguns imprevistos, como hoje, que eu fiquei sem live. Ano passado eu ficava desesperada, entrava em pânico, mandava mensagem para todo mundo, pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar alguém para tal dia. Esse ano eu dei uma relaxada boa, porque eu entendo que as pessoas já estão meio de saco cheio de live. As pessoas voltaram a trabalhar, coisa que no início do ano passado não era uma realidade, né? A maioria das pessoas estava podendo trabalhar de casa, agora muita gente já voltou a trabalhar. Então, eu sei que é mais difícil preencher a agenda. Esse, para mim, sempre foi o maior desafio. Mandar mensagem para as pessoas, conseguir um contato. Por exemplo, Maurício de Souza é um que eu até com o filho dele falei e até hoje eu não consegui falar com o próprio. Eu mandei e-mail, fiz o que vocês puderem imaginar para falar com o Maurício de Souza, eu já fiz, mas eu não consegui contato com ele. Agora, tem umas pessoas que surpreendem, tipo Pedro Bandeira, que eu mandei um e-mail, assim, totalmente desacreditada para a Moderna, e a Moderna não me respondeu. Quem me respondeu foi o Pedro na sequência. Então, a Moderna mandou meu e-mail para ele, e ele mesmo me respondeu, e foi, assim, um sonho realizado, de fato. Agora, gente, Pedro Bandeira é sonho. Agora, tem uma coisa que é a decepção maior, é que a gente vê um cara como Pedro Bandeira, que é o top do top, é a gentileza em pessoa e humilde pra caramba, e você vê gente que não é ninguém na fila do pão, olhando tua mensagem e ignorando. Tem um gostinho meio amargo isso, né? Porque nossa. Eu aceito não numa boa, a pessoa pode falar, não quero. Tá bom, ótimo, obrigada pela atenção. Agora, ignorar é meio complicado, isso bate um pouco... Acho estranho, assim. A maior dificuldade que eu tenho é essa. Mas, além disso, né, de agendar os convidados, eu ainda tenho que fazer arte, divulgar para os parceiros, fazer post nas redes sociais, e aí eu tenho que montar a pauta, e aí eu tenho que estar ciente de que as pessoas podem não aparecer, e estar pronta para isso também, né? Ter jogo de cintura e estar lá, né? No horário certo, porque é uma coisa que eu... prezo muito o compromisso do horário, lidar com o Instagram, que é uma bênção e vive derrubando a gente, e ao vivo é aquilo, né? Se eu puder pontuar uma coisa também que eu acho interessante, por ter acompanhado a Maíra também nessa jornada de criação de conteúdo, né? Eu acho que a grande palavra do momento é a criação de conteúdo, que é você ir para a rede social e você criar o entretenimento para as pessoas, né? Muitas das vezes a gente se alia, né? A gente procura um ao outro para tipo, olha, isso aqui... Até com a Maíra mesmo outro dia a gente estava conversando, aí a Maíra falou, cara, mas isso aqui eu não consigo, como é que eu vou encaixar esse tema aqui? Não dá. E aí falou, não, então vamos fazer de outro jeito lá na frente. Eu acho que essa
essa parceria que a gente tem também num momento que é muito da criação de conteúdo, onde você é o exército de um homem só, né? Acho que é bem por aí. Porque, como a Maíra falou, numa situação empresarial com muito capital envolvido, muita coisa, você teria na programação do seu canal ali, sei lá, 10 pessoas, né? Estudando a estrutura de um canal do YouTube, por exemplo, como eu fiz recentemente, a estrutura de um canal envolve 12 pessoas. É roteirista, é um cara só para Tumblr, é um cara para poder fazer edição de vídeo, de preferência 2, dependendo do volume que você produz de conteúdo. Quem dera. É um sonho. Porque, por exemplo, olha a quantidade de conteúdo que a Maíra produz. Ela fazia lives diariamente, bicho. Então, assim, se existisse uma equipe do tamanho que é uma equipe de empresa grande, quantos cortes da Maíra não existiam, né? Pegando essa moda do corte do Flow, corte, né, dos podcasts grandes que temos hoje, teriam cortes incríveis, né? Mas existe um roteiro, existe um roteirista para fazer isso, existe um corte. O cara vai pegar aquele pedaço da live da Maíra para fazer uma Tumblr para aquilo, para criar todo um post, fazer uma pesquisa de SEO. Então, cara, estamos falando de uma batalha, né? Já cansou, né? Mas é isso. Pra galera que tá assistindo entender a complexidade que é a criação de conteúdo. E como é importante ter amigos. Não é. Ter amigos é importante. Aproveitando que o Rômulo tocou no assunto do todo mundo se ajudando, esse sempre foi o meu lema lá. E eu falo isso para todo mundo. O ofício do escritor, ele já é muito solitário. Então, lógico, tem gente que escreve a 4 mãos, né? Que tem outras maneiras de se escrever. Eu escrevo sozinha. Então, eu acho que o mercado editorial já é dificílimo, já é uma panela danada, já é super complicado de entrar. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ajudar uns aos outros. Então, quem está em cima tem obrigação moral de puxar quem está embaixo. E quem está um do lado do outro tem que dar a mão, gente. Porque não é possível fazer nada direito sozinho. Então, se eu tô lá de segunda a sexta, é porque teve gente, como o Tanto Tupiaçu, que mandou um e-mail pro Mário Magalhães e falou, olha, Maíra quer te entrevistar. Teve o Paulinho Serra, que é ator, nem é escritor, mas quis estar lá comigo. Teve o Rômulo, que foi meu entrevistado ano passado, que foi indicação de uma amiga em comum. Então, assim, nada é feito sozinho. Eu tô com a minha cara lá e tô com o trabalho por trás das câmeras também, mas teve muita gente envolvida que tá me indicando gente, que tá enchendo o saco de gente pra ir lá. Tipo, eu tô louca pra entrevistar o Paulo Coelho. E aí as pessoas viram e mexem, mandam lá no Twitter, ei, Paulo Coelho, não vai lá conversar com a Maíra, não? Ele responde, ele não responde, mas vai que um dia, né? A gente pode sonhar a gente tá liberado. A gente fica aqui torcendo. Maíra, agora a gente chegou numa partezinha aqui do podcast que eu particularmente adoro, porque eu amo histórias, e o Rômulo vai fazer a introdução com uma super vinheta, e aí você já vai entender o que a gente vai te pedir para fazer. Oh, Deus! Ok, aguardo. Espera aí rapidinho. Pronto. Mas, Rômulo, você tem que aparecer e fazer aquela sua dancinha que você fez na semana passada. Só na voz pode? Vamos só de voz, cara. A Maíra tá aqui. Poxa, é um pouco vergonhoso. É um pouco vergonhoso. Manda. Conte sua derrota. Vocês querem uma só? O que eu mais coleciono na vida é derrota. Pode contar. Fica à vontade. Qualquer derrota? Qualquer. Só não vale a do feijão, porque essa eu já tô sabendo e quem tiver curiosidade tem que ir lá no seu Instagram. Verdade. Recentemente teve a do feijão. Cara, eu não estava preparada para isso, eu não consigo lembrar de nenhuma derrota bem derrotista no momento. Pode ser um mico também. Você quer que eu quebre o gelo com alguma minha? Não, eu quebro o gelo conta, porque aí de repente me inspira. Tati tem alguma preferência aí pelas que a gente já contou lá no... A Tati tem uma ótima também do peixe que grita, caiu em cima dela também na viagem. Ela é sempre atacada por animais que não deveriam falar, mas eles falam, né? Gente, mas eu adoro animais. Você adora amo animais também. Eu amo animais. Você tem alguma preferência minha aí, Tati, de derrotas pra gente poder quebrar o gelo? Tem que ser uma boa, né? Eu acho que eu vou contar do André Bianco, talvez. O André Bianco acho que é interessante.
Você quer pedir, Tati? Pede aí, pede aí. Não, pode contar do André Bianco. A do André Bianco foi a seguinte, eu acho que a galera que me conhece aí já sabe que eu sempre fui um fãzaço do André Bianco, né? Muito fã dele. Os Sete foi o livro que eu li por indicação numa mesa de RPG, e aí, caraca, naquela época não tinha coisa de internet, você tinha que ir no boca a boca, pesquisando livros e tal. Cara, eu sempre fui muito fã dele, até que chegou o momento que ele abriu a escola literária dele, me inscrevi na escola, fui lá me aperfeiçoar como escritor, fui crescendo, aprendendo com esse cara, até que chegou um dia de estar frente a frente com o André Bianco, né? E aí a gente tá falando aí de 10 anos conhecendo este cara, este autor fantástico. Tava eu lá na fila e ele assinando, né, os livros, o lançamento dele. Não me lembro agora qual era o título, tava com o meu livrinho lá querendo o autógrafo do André Bianco. Tanto para dizer, tanto para pensar, daquele homem que me inspirou tanto, me educou tanto. E é chegada a hora de estar frente a frente com o André Bianco. Entrego meu livro para ele, viro para ele e solto. Você almoçou direitinho? Mas por que isso, Rômulo? É o nervosismo. Que loucura! Coisa pra dizer pra aquele homem, tipo, você me inspirou a escrever, eu me inscrevi nessa escola literária e tal, tanta coisa, tudo que a minha mente conseguiu produzir foi, você almoçou direitinho, e foi isso. Gente! O Jadir Vale aqui tá dizendo que você mostrou preocupação, realmente. Preocupação com a saúde dele, com o bem-estar. Isso é que é fã! Isso é que é fã! Vocês queriam vergonha, a vergonha tá aí. O ser humano é capaz de produzir as maiores vergonhas quando ele tá nervoso, gente. Ah, gente, eu vou contar uma, não tem nada a ver com literatura, tem problema? Não, pode mandar. Então vou contar pra vocês. Vai parecer que foi uma coisa assim, que vai ser meio soberbo, porque se passou na Áustria. Mas vocês vão entender o tamanho do mico. Eu estava em Viena em 2018. E aí, queria muito assistir um concerto, né? Eu adoro música clássica, Viena é a capital da música clássica, vamos. Compramos um ingresso na rua, olha só que loucura. E aí, já para começar, o cara que veio vender os ingressos pra gente, quando a gente sentou na sorveteria para poder pagar e tal, a gente foi expulso da sorveteria porque o cara não podia estar vendendo pra gente ali. E o cara na sorveteria falava assim, 3 sentam, 3 tem que consumir. Aí eu falava, traz uma água para ele aqui, então, porque era assim, uma coisa muito grosseira. Tudo bem, aí a gente passou o tempo todo achando que ia chegar lá e não ia ter nada, fomos enganados, perdemos dinheiro, mas não. Chegamos, tinha de fato, né, um concerto e tudo, só que quando a gente entrou, o cara disse para mim que eu não poderia entrar com o meu casaco, que fazia muito calor lá dentro da sala, e de fato fazia mesmo. Mas que eu não podia entrar com o meu casaco e para isso eu teria que pagar a chapelaria €1. Eita! E aí, era uma jaqueta de couro. Eu, tudo bem, né? Sabe aquela coisa, eu não falo a língua, eu não tô no meu país, toma. Só que quando eu entrei, eu comecei a reparar que tava todo mundo com seus casacos e só eu não. Para resumir a história, minha mãe ficou infernizando tanto na minha cabeça que eu fui lá, sem falar inglês, sem falar alemão, e quis discutir com o cara. E o cara começou a querer dizer para mim que se era por causa do €1, ele me devolvia o €1, só faltou me chamar de pobre. E começou a empilhar moedinha por moedinha de 10 centes de euro, assim, ó. Gente! E eu querendo discutir com o cara sem falar a língua e ficando vermelha e já xingando o cara em português, perdendo a linha completamente. E voltei já chorando de raiva e sem o meu casaco. Sentei na sala do concerto, isso era no intervalo entre um ato e outro, e o cara veio com um ticketzinho assim pra mim, vale um espumante. Tipo assim, cara, sua pobre, você tá fazendo questão de €1 e eu vou ser superior e vou te dar um espumante. Aí eu olhei pra cara da minha mãe, não aceita, tô muito humilhada. Aí a minha tia que tava com a gente falou assim, eu quero. Cara, eu queria matar ela. Falei, a gente vai embora agora, eu não vou ficar. E aí eu fui lá, peguei minha jaqueta cheia de ódio, chorando, me sentindo... Eu voltei de lá e fui fazer curso de inglês. Porque é muito humilhante você não conseguir discutir, cara. É muito humilhante. Gente, eu imagino o desespero
De tentar se comunicar e não conseguir. Eu queria pular em cima dele e sair na porrada. Desculpa a palavra, não sei se estava liberado. Eu queria sair na mão com ele. Eu tava me vendo saindo presa de lá, porque eu queria botar as duas mãos no balcão, assim, pular por cima, com uma voadora nos peitos dele. Era essa a minha vontade nesse dia. Gente, Meu olha Deus. só. O Fábio Porchat, ele fala isso, né? Na hora de discutir com o cara, você fala no, 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 no. Cara, mas olha, foi ridículo. Foi ridículo, foi ridículo. E as pessoas em volta, ele mandou assim, o mais ódio maior. Não compreendo. Falei, eu não falo espanhol, não! E comecei a gritar. Olha, foi um vexame. Se já tivesse lá Casa de Papel, né? Já dava pra você pegar uma... Né, Que vexame, cara. Foi um vexame, um vexame. Gente, queria dar um salve aqui para Rodrigo Bardo, que chegou ao nosso chat aqui, esse grande artista gonçalense, Rodrigo Bardo, poeta, incrível, né? Inclusive os tavernistas aí, essa obra aqui, tirei boas coisas para contar aí depois de uma conversa com o Rodrigo. Queremos você aqui no Literato, hein? Olha aí, Rodrigo. Rodrigo, dá um follow aí pra gente, Rodrigo, para ver o bonequinho surgindo aqui, pra gente poder mandar a notificação para você. Bom, acho que mais uma vez eu não sei se é tirei o totalmente ou a Tati do roteiro. Hã? Só continuando o que você começou, não sei se é o ou a Recris Marcolino também. Bem-vindo ou bem-vinda. É a minha editora, que eu comentei com vocês ainda agora. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinde, né? Bem-vinde a cozinha logo. Bem-vinde. Cara, então, muito bacana. Estamos devidamente derrotados. Eu acho que quem saiu aqui ileso por enquanto. Eu tive que me inscrever na Twitch agora para você. Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, não esquenta. A gente está cortando mato aqui porque a realidade da galera tem sido essa aí mesmo. A gente está chegando agora também, está trazendo o povo para cá. Então tá assim. Vamos desvendando a Twitch. Tem coisa boa aqui pra gente. Vamos trazer todo mundo para cá. Tem muita coisa. Tati passou despercebido desse Conte Sua Derrota, porque não falou nenhuma derrota pra nós aqui. Ela tá achando que a gente não tá vendo. A carinha dela de que, né? Eu e Maíra fomos devidamente derrotados aqui hoje, porém... vocês no chat aí, contem suas derrotas também. Qual foram as vergonhas que vocês passaram? Todo mundo rola a escadaria da Starbucks quando vai fazer uma reunião importante. Olha aí, Rodrigo. Esse follow aí tão imposto, né? Foi quase coagido por vir aqui. Obrigado, Rodrigo. Tati, então, não vai ser derrotada hoje, né? Vai escapar mais uma vez. Rômulo, não vai dar tempo de eu contar minha derrota hoje, porque a gente que já tá chato. chegando. Pois é, a gente já tá chegando na reta final. Não vai dar. Tá guardado. Então, Maíra, conta pra gente, por favor, quais são os seus planos para o futuro, próximo, longínquo, o que vem por aí, quais as novidades, e não esqueça de deixar suas redes sociais também. Tati, eu tô pretendendo ficar rica esse ano ainda. Eu não sei que banco que eu vou roubar, porque com livro que não vai ser. Não, na verdade, eu tô no momento de escrever. Tô escrevendo, terminando alguns livros. Estou com alguns infantis prontos, esperando o momento de serem publicados. Não sei ainda se sairão independentes ou se sairão por alguma editora. Eu adoraria que saísse por alguma editora grande. É o sonho, acho que, de todo escritor, pelo menos, ter uma experiência assim, numa editora mais tradicional, dessas que enfiam um monte de livro em escola, sabe? Esse é meu sonho, no momento. Mas, se isso não acontecer, sai pela minha editora mesmo, mas eu vou esperar acabar a pandemia, porque a experiência de publicar na pandemia foi boa, por um lado, mas por outro, me faltou a oportunidade de estar com os meus amigos, com os meus leitores, de autografar livro, tirar foto, fazer um evento de lançamento, isso eu senti falta. Então, o objetivo agora é terminar esses livros que são o momento que eu estou trabalhando romance Young Adult e publicar os infantis, como, não sei, quando, também não faço ideia. E até o final do ano colocar 2 contos na Amazon para experimentar a publicação de e-book, que eu não tenho nenhum e-book publicado. Para quem quiser conhecer meu trabalho, é @mairagomes_oficial no Instagram. Eu também estou no Escrive como Maíra Gomes, é uma plataforma nacional de publicação, então quem quiser conhecer um pouco do meu texto para adultos está lá.
Os livros infantis estão à venda comigo, Infância e A Menina e o Tempo, que eu publiquei em agosto com a editora Em Prosa e Verso. O livro é lindo, 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 ganhou o prêmio Book Brasil de livro do ano, melhor livro infantil. Olha. Eu ganhei autora do ano por causa desse livro. Parabéns. Quem quiser conhecer, é só me mandar um direct lá no Instagram para comprar. Eu envio com todo amor, carinho e autógrafo. Olha só! O Rodrigo parece que estava prevendo aqui. Ele falou, Maíra, segue no Escreve também. Olha só que beleza, já está acontecendo aí. Vou seguir. Agora, o melhor de tudo, Rômulo, é que o Jadir Vale também compartilhou aqui uma derrota com quadrinhos. Ah, Jadir! Agora... Posso ler? Manda. Vamos lá. Eu sou quadrinista, super bacana. Uma vez em BH, Belo Horizonte, estava conversando com um quadrinista muito top. Eu estava tão nervoso de estar cara a cara com o cara que esqueci de colocar açúcar no meu café. E fiquei disfarçando o tempo todo que não estava curtindo. Gente, imagina fazer careta, tô até imaginando. E se você Muito não bom. gosta do café preto, se você não... eu curto, né? Se você não gosta, mano, é muito difícil, que a tua cara fica assim, né? Com E aí você tem que disfarçar pra pessoa não achar que você tá de cara feia pra ela, né? Imagina, na hora Muito que o quadrinho bem. tá falando assim, meu quadrinho é de terror, aí você tá assim. Vai, não dá. Aí, complicado, hein? Jadir, parabéns Muito pela bem. coragem, Jadir, de compartilhar a derrota com a gente. Show. Rômulo, chegou a hora de dizer tchauzinho, então vamos fazer o esqueminha que a gente sempre faz? Vamos. Maíra, muito obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite. Esse bate-papo super gostoso, espero que tenham outros. Muito sucesso para você em todas essas suas empreitadas, que não são Obrigada. poucas. Espero que você fique rica, que você Ai, eu consiga também. tudo isso. E depois vem contar pra gente como foi todo esse processo, claro, né? Ah, ótimo. Eu venho dar o caminho das pedras para vocês ficarem ricos também. Olha só, maravilha. Obrigada de coração para você que acompanhou a gente ao vivo aqui pela Twitch, todos vocês que participaram aqui dessa conversa. Obrigada para você que está assistindo a gente pelo YouTube e também ouvindo a gente pelas plataformas de áudio. Agora eu vou deixar a Maíra falar o tchau, o Rômulo vai falar tchau com os arrobas e encerrar, beleza? Gente, eu queria agradecer a oportunidade, foi incrível, adorei. Minha primeira live na Twitch. Uhul! Olha, que maravilha. Meu primeiro podcast também. Então, estou estreando com vocês 2 vezes. Queria agradecer, amei a oportunidade, adorei. Me sigam lá no Instagram. Quem sabe até o ano que vem eu migro aqui para Twitch, já que o Instagram só dá dor de cabeça. Valeu, obrigadão pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Olha só, agora eu vou encerrar com os arrobas para que vocês possam seguir e ter esse conteúdo diário de qualidade com todo mundo aqui. Aqui a gente pode falar mal do algoritmo do Instagram, porque ele não ouve a gente aqui. Não pode falar na live lá que o algoritmo tá te ouvindo. Aí você tem que ficar pianinho. Não. Agora o... Então vamos lá, um tchau para você que acompanhou a gente até aqui, até agora. Tivemos aí seguidores novos hoje, então a gente está construindo a nossa comunidade aqui na Twitch. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sigam os arrobas, @Cultura Milanesa, sem o crase, sem o acraseado. Cultura Milanesa direta, canal Literata com 2 L's de canal de Literata, @Infinity com 2 F's e 2 T's, se chamar com F só ele nem te atende, @Rômulo Baron, @Tati Klebs com K e @da nossa excelentíssima convidada Maíra Gomes _oficial. Sigam essa galera para ter conteúdo de qualidade, hein? E vamos nessa. Um grande beijo a todos e até mais, hein? Beijo, Valeu, gente.